Então, os lipídios, como nós já discutimos, os mais comuns são os pertencentes à função triacilglicerol. Os triacilgliceróis, nas células eucariôticas, eles formam fases separadas em pequenas gotículas microscópicas que são armazenadas no citosol. Essas pequenas gotículas no citosol servem como depósito de combustível metabólico, né? Então, é um combustível rápido que pode ser utilizado pelas células nos processos metabólicos. No entanto, em invertebrados, as células especializadas para o armazenamento da gordura, né, a maior quantidade de lipídios, está nos tecidos, nas células adiposas que formam o tecido que é o tecido adiposo. Essas células especializadas, então, reservam grande quantidade de triacilgliceróis e essa reserva, então, realmente representativa de triacilglicerol acontece de maneira subcutânea e visceral, né, onde essas estruturas são armazenadas. Essas células, os adipócitos, eles se multiplicam durante principalmente o período da infância, em função da demanda de armazenamento de energia, da demanda de armazenamento de lipídios, de triacilgliceróis provenientes da nossa dieta. Então essa multiplicação ela acontece de forma bastante acelerada, formando essas células que ficam inchadas e se multiplicam para reservar os triacilgliceróis. Quando ocorre o emagrecimento, essas células muitas das vezes apenas se esvaziam, né, porque esse conteúdo de triacilglicerol é utilizado para o fornecimento de energia. No entanto, a morte celular, a morte de um adipócito é algo bastante difícil de acontecer e normalmente acontece apenas em situações de dietas, né, mais prolongadas. Então, normalmente, esse conteúdo se esvazia e no momento que a alimentação se torna regular, essas células voltam a se encher. Dessa forma, a proliferação dessas células ávidas a absorver os triacilgliceróis deve ser muito pensada nesse período da infância. Os triacilgliceróis, então, têm como função biológica a função de exercer, então, a função de isolante térmico, e essa função de isolante térmico acontece em função desse tecido se alojar de forma subcutânea, né? Então, a camada de moléculas apolares atua como isolante térmico e também dificulta a perda de água. Então, dessa forma, nós já discutimos a importância da perda de água, da evaporação da água no processo térmico. Então, o tecido adiposo dificulta a perda de água e que leva à transpiração, né, e à perda de energia térmica. Ainda esse tecido adiposo tem a função de fonte de energia, como eu já falei. E isso acontece porque as gorduras, elas são uma fonte muito importante de energia metabólica, porque elas apresentam um teor de energia que equivale a 6 vezes a energia que pode ser obtida pelo polímero de carboidratos, pelo polímero de glicose, que é o glicogênio que nós já discutimos. O glicogênio é uma reserva energética, é um polímero de carboidratos que é armazenado principalmente no fígado e nos músculos. Então, como nós discutimos lá no capítulo do carboidrato, o glicogênio é um polímero de reserva energética, mas que é armazenado em pequenas quantidades. Isso porque nós discutimos que a glicose apresenta várias hidroxilas que permitem que a glicose estabeleça interações, ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Então, o glicogênio é armazenado nas células, mas é armazenado de forma hidratada. Então, é armazenado junto com um grande volume de água. Já as gorduras, por serem compostos de natureza polar, o tecido adiposo, né, os adipócitos, eles são constituídos realmente de moléculas lipídicas, de triacilglicerol, ou seja, é de fato uma reserva de carbono e, portanto, uma reserva de energia. O glicogênio constitui uma reserva hidratada, então, além do carbono, tem a molécula de água junto, então, é uma reserva virtual de energia, porque aquela massa equivale a água e glicogênio. Ainda, as gorduras se constituem uma reserva energética mais inteligente, porque os hidrocarbonetos são, então, compostos que têm carbono e hidrogênio, então os ácidos graxos, os triacilgliceróis, seriam moléculas onde o carbono estaria menos oxidado. E a obtenção de energia metabólica são por processos oxidativos. Como a gente discutiu lá na química orgânica, se o carbono apresenta um estado de oxidação menor, ele tem mais etapas oxidativas e essas etapas oxidativas vão levar a uma maior liberação de energia quando comparado aos carboidratos. Então, como eu disse, as reservas de gordura no tecido adiposo não se ligam à água. Já a reserva de glicogênio armazena água junto em função das ligações de hidrogênio. Então, na prática, o nosso organismo tem um aparato metabólico extremamente inteligente. A reserva, então, de glicogênio é uma reserva rápida de energia, porque o nosso metabolismo energético depende da glicose. Então, nós armazenamos carboidratos para um uso rápido. E esse armazenamento de carboidratos, então, é um armazenamento na forma de glicogênio que dura 24 horas.
Esse armazenamento é um armazenamento de curto tempo para ser utilizado rapidamente, porque esse armazenamento de carboidratos leva também à absorção de água. Já o armazenamento de gordura é um armazenamento a longo prazo, porque é uma reserva muito inteligente de energia. As gorduras, como eu disse, são menos oxidadas, o carbono mais reduzido tem estágios de oxidação que levam a uma liberação maior de energia, considerando a mesma massa de carboidratos e de gorduras. Ainda, né, essa reserva de forma subcutânea de lipídios é uma reserva que vai ser de lipídios e não de água. Para que vocês tenham uma ideia, se o glicogênio for consumido nesse espaço de tempo de 24 horas, considerando uma dieta onde seja feito o consumo de baixas quantidades de carboidrato, eu digo baixas quantidades porque uma dieta completamente livre de carboidratos é muito difícil, mas numa dieta, então, de 24 horas com baixo consumo de carboidrato, é possível verificar uma perda virtual de peso de até 4 quilos. Mas essa perda é uma perda virtual porque em 24 horas o que foi consumido foi a reserva de glicogênio. E junto com a reserva de glicogênio também foi consumido a reserva de água que estava ligada ao glicogênio. Então essa perda de água em 24 horas numa dieta de baixo consumo de carboidrato equivale também a uma desidratação, que é essa perda dessa massa de água ligada ao glicogênio. Então, de forma efetiva, o emagrecimento, então, ao consumo do tecido adiposo que está de forma subcutânea sendo armazenado, ele vai acontecer em um período posterior a 24 horas de uma dieta pobre em carboidratos, porque nesse momento, não sendo reposto carboidratos de maneira eficiente, as reservas de gordura começam a ser acessadas no metabolismo energético e aí sim o emagrecimento vai acontecer. Para mostrar para vocês mais um exemplo da questão evolutiva, o quanto a evolução ela é determinante para que os seres vivos que hoje estão aqui conseguissem evoluir ao longo de tantos milhões de anos de evolução, a gente entende então que a reserva metabólica, a reserva energética de gorduras, ela dura de 2 a 3 meses, então o indivíduo que não se alimente, mas tenha água, ele pode sobreviver de 2 a 3 meses, de acordo com essas reservas. No entanto, a reserva de carboidratos é apenas de 24 horas. Essa reserva de 2 a 3 meses é um mecanismo elaborado evolutivo, considerando que ao longo da evolução, os seres humanos tiveram muitos milhões de anos na condição de caçadores-coletores, ou seja, o Homo sapiens era uma espécie então que se movia e se alimentava a partir do que encontrava. Então, em alguns momentos havia uma fartura de alimentos em função de uma caça, por exemplo, mas esses alimentos poderiam se tornar escassos em função de alguma situação do local onde o Homo sapiens se encontravam. Então, o mecanismo metabólico evoluiu para reservar o máximo de energia possível, considerando essa oscilação em momentos de alto fornecimento energético e em momentos de escassez energéticas. Então, esse tecido adiposo, as moléculas, as células a célula adiposa, né? Ela é extremamente especializada em absorver essa energia por um mecanismo adaptativo para guardar o máximo possível, porque não se sabe quando irá haver a oferta de alimentos posteriormente, tá? E esse teor de gordura nesse processo evolutivo também é característico na espécie humana, diferenciando de homem para mulher. E esse maior teor de gorduras em mulheres, principalmente na região do quadril, é uma característica evolutiva associada à fertilidade. Então, o maior teor de gordura está relacionado com o processo, então, de geração de bebês, tá? Então, os triacilgliceróis, enquanto triacilgliceróis, eles têm várias funções metabólicas, além da função de gerar energia do metabolismo das gorduras. Mas ainda, as gorduras são importantes no transporte de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Então, aqui eu começo a trazer para vocês algo que vocês já devem ter percebido. No senso comum, a gente tem uma tendência a demonizar as gorduras, os lipídios, acreditando que esses são vilões na dieta e inclusive, as dietas elas são muitas vezes voltadas para a diminuição do consumo dessa classe de compostos, mas aqui eu trago uma função muito clara metabólica, uma importância muito clara metabólica, mostrando que a presença desses nutrientes está relacionada a processos muito importantes. Então, a questão energética, principalmente, a gente sempre pensa nas dietas, pensando na diminuição das gorduras, porque, como eu falei para vocês, o metabolismo das gorduras gera até 6 vezes mais energia do que o metabolismo do carboidrato. Mas isso não quer dizer que os lipídios, as gorduras, possam ser abolidos da dieta, devam ser, porque eles estão relacionados em vários mecanismos essenciais. Além disso, os triacilgliceróis, eles conferem sabor à dieta. E ao conferir sabor à dieta, eles também são responsáveis pela sensação de saciedade, né? Isso é muito fácil de entender. Se a gente compara, né, o gosto, né, de uma batata cozida na água e uma batata frita, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que a batata frita
ela é mais saborosa. E isso porque as gorduras, né, os lipídios, eles têm a capacidade de se ligar com todos os receptores da língua, ativando todos os receptores da língua, diferente de outros sabores, o salgado, o doce, o azedo, que ativam regiões específicas. A gordura consegue ativar toda essa região da língua, então realmente conferindo mais sabor aos alimentos. E a sensação de saciedade tem a ver com a produção de secreções gástricas, né? Os alimentos mais gordurosos, eles diminuem a produção de secreção gástrica e a menor produção de secreção gástrica vai tornar o esvaziamento do estômago mais lento e por isso a sensação de saciedade por mais tempo. E aqui também é muito fácil da gente entender isso, né? A sensação de satisfação, ela é muito mais prolongada com o consumo de um alimento gorduroso como uma feijoada, por exemplo, do que a sensação de saciedade que nós teríamos consumindo, por exemplo, quantidade semelhante, por exemplo, de um alimento com menor teor de gorduras como uma salada, né? Então, cada triacilglicerol possui propriedades particulares que são definidas em função do tipo dos ácidos graxos que compõem. Como eu já falei para vocês na aula anterior, os triacilgliceróis podem ser constituídos por ácidos graxos prioritariamente saturados ou prioritariamente insaturados. E em função disso, se o triacilglicerol é um óleo rico em ácidos graxos saturados ou é uma gordura rica em ácidos graxos insaturados, isso também vai impactar nas propriedades que esses triacilgliceróis vão apresentar. Né? Então, as propriedades biológicas têm a ver, então, com o tipo de ácido graxo presente na estrutura do triacilglicerol. Mas aí, com destaque, saindo da função biológica dos triacilgliceróis, vamos discutir, então, os ácidos graxos que compõem o triacilglicerol, que são os ácidos graxos que a gente viu na última aula, na primeira aula, que são os ácidos graxos que podem ser saturados ou insaturados. E para falar da importância e da diferença da propriedade do triacilglicerol, que é o triéster, para falar das propriedades dos ácidos graxos isoladamente, eu vou falar para vocês de um ácido graxo muito importante, que são os ácidos graxos ômega. Na aula passada, eu falei para vocês, então, que uma nomenclatura para identificar a posição de uma insaturação era a nomenclatura que usa a letra delta para mostrar a posição de uma insaturação em relação ao grupo funcional ácido carboxílico. Então, na nomenclatura delta, a partir do grupo funcional, que aí a gente usa a nomenclatura da IUPAC, a gente conta esse carbono como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa insaturação é uma insaturação 9, 10, que a gente denomina como uma insaturação delta 9. Mas uma outra nomenclatura bastante utilizada, principalmente para poder falar das questões nutricionais, é a nomenclatura ômega, e que vocês já devem ter escutado, com certeza, de algum anúncio na televisão, porque a gente vê crescendo cada vez mais as informações sobre a questão da suplementação desses ácidos graxos. O ômega 3 e o ômega 6, o prefixo ômega se relaciona com a posição da insaturação, mas ao contrário da nomenclatura que eu acabei de citar, a nomenclatura ômega ela é uma nomenclatura utilizada quando a numeração acontece a partir da extremidade oposta ao grupo ácido carboxílico, ou seja, a partir do final da cadeia. Então, nesse primeiro exemplo, a primeira insaturação aparece a partir dessa extremidade na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira insaturação está no carbono 6, então essa é a estrutura do ômega 6 que recebe o nome ácido linoleico. Já quando a insaturação aparece na posição 1, 2, 3, o primeiro carbono a partir da extremidade é o 3, nós temos o ômega 3, que é o ácido linoleico. Por que se fala tanto do ômega 6 e do ômega 3 como ácido linoleico, né, que é o ácido linoleico e o linolênico? Se fala muito porque esses ácidos graxos são ácidos graxos essenciais. Nós já utilizamos essa nomenclatura essencial no estudo dos aminoácidos para tratar daqueles compostos que não podem ser sintetizados pelo organismo, porque as enzimas necessárias não estão presentes, e, portanto, os compostos essenciais devem ser garantidos com a dieta durante a alimentação. Os mamíferos não possuem enzimas capazes de introduzir insaturações após a posição C9. Então, até essa posição, e aí considerando a nomenclatura delta, né, até essa posição, os mamíferos apresentam as enzimas capazes de inserir essa insaturação. A partir daqui, as enzimas necessárias não estão presentes. Então, ômega 6 e ômega 3 devem ser adquiridos durante a dieta. E a importância para que esses sejam ácidos essenciais, como eu falei, reforçando, é para que vocês entendam, então, que os lipídios não são vilões da dieta, não são vilões do metabolismo, eles são compostos essenciais para o bom funcionamento de vários processos biológicos, então eles devem ser garantidos na alimentação. Existem alguns ácidos ômega 3, né? E aqui eu coloco alguns exemplos. Então eu posso utilizar a letra N para indicar a posição 3, então eu não uso a delta, porque a delta é a contagem, como eu falei, a partir do grupo ácido carboxílico. A gente pode usar a letra N para indicar, então, as insaturações que começam a partir dessa posição 3. Então, essas estruturas são estruturas que apresentam essa insaturação nessa posição, que diferenciam as propriedades. E aqui eu destaco algo também que foi dito na última aula. O valor nutricional dos lipídios, a importância biológica dos lipídios, então, está relacionada ao grau de insaturação.
Quanto mais insaturados, maior a atividade biológica que esses compostos apresentam. E aí eu volto a algo que a gente discutiu também. Não faz muito sentido, em termos nutricionais, o processo de hidrogenação, uma vez que a gente já está aqui destacando a importância das insaturações. Então, tornar essas insaturações saturadas é diminuir o valor nutricional desses lipídios. Aqui, mais exemplos do ômega 6 e, de novo, colocando que o fato de ser ômega 6 está relacionado com a insaturação a partir da extremidade, na posição 6, mas existem vários exemplos, como aqui o ácido araquidônico, que é um exemplo importante de um ácido ômega 3. E, como eu falei para vocês, esses são ácidos graxos essenciais. E como ácidos graxos essenciais vão estar presentes, então, como triacilgliceróis em vários alimentos, né? E esses alimentos, então, é que vão garantir as quantidades que nós precisamos. Então, o ômega 3 e o ômega 6 são os exemplos dos compostos que nós não conseguimos sintetizar e devem ser adquiridos, por exemplo, por meio de sementes de oleaginosas como canola, soja, linhaça, as castanhas, o óleo de soja, o óleo de milho e o óleo de girassol. E aqui eu volto na primeira polêmica. Os óleos vegetais são extremamente importantes porque os óleos vegetais são fontes, então, do ácido linolênico, que é o ômega 3 e que nós precisamos adquirir com a nossa alimentação. Mas a polêmica está no processo, então, de desodorização dos óleos. Então, os óleos em si são importantes, mas o processo industrial de clareamento desses óleos levam, então, processos térmicos que fazem com que se desenvolvam os ácidos graxos com as insaturações trans, que estão relacionados diretamente, então, com os acidentes cardiovasculares. Então, este é um problema. Então, o consumo de sementes oleaginosas deve ser garantido sempre, numa dieta bastante variada, e talvez para fugir dessa questão dos óleos vegetais que nós utilizamos para cozinhar, o consumo mesmo das sementes, né? É uma prática bastante importante. Já o ácido linolênico também está presente nos óleos vegetais como soja, milho e girassol, do ômega 6. Outro ácido importante são os ácidos poliinsaturados, que não só o ômega 6 e o ômega 3 são os ácidos graxos conhecidos como EPA e DHA, que são os ácidos eicoisapentanoico e docoisahexanoico. São várias classes desses poliinsaturados que eu mostrei para vocês com destaque a esses dois. E também o ômega 9, que é um ácido também poliinsaturado. Esses ácidos, eles podem sim ser sintetizados pelo organismo dos mamíferos, mas não nas quantidades necessárias que nós precisamos. Então, apesar desses ácidos serem sintetizados pelo nosso organismo, a concentração necessária para todos os processos no qual eles estão envolvidos também precisa ser garantida com a dieta. E aí, esses ácidos tão importantes como EPA e DHA devem ser garantidos principalmente na dieta envolvendo peixes gordurosos, como a cavala, a sardinha, o salmão, truta ou óleos de peixes. E aí, muito cuidado. O salmão também seria o atum também seria uma fonte. No entanto, o atum tem um grande problema porque muitas vezes a gente consome o atum enlatado, e o atum enlatado, ele é enlatado após a retirada desses óleos que são comercializados de forma separada. Então, o consumo precisaria vir realmente desses peixes. Ou ainda, algo que a geração de vocês não experimentou, que é a suplementação à base dos óleos de peixe, né, ou organismos marinhos. Para minha geração era muito comum que a gente consumisse de forma nada espontânea os óleos de peixe que eram a emulsão Scott, por exemplo, que era um gosto muito horrível. E isso era uma prática muito recorrente. E isso em função de garantir as quantidades necessárias desses ácidos. Hoje, a suplementação com esses ácidos graxos poliinsaturados, ela acontece em cápsulas, que não tem esse gosto tão indigesto, mas tem, às vezes, preços indigestos e, às vezes, a suplementação acaba não sendo uma prática recorrente entre as pessoas, tá? Já o ácido oleico, que é também necessário que a gente tenha um consumo externo, ele tem como fonte, por exemplo, o azeite de oliva, as castanhas, amêndoas, nozes e óleos de canola. O azeite eu faço um destaque para que vocês não confundam. O dos óleos vegetais, o óleo de soja, de milho, de girassol, se diferencia do azeite de oliva, porque estes óleos, durante o processo de obtenção, passam por processos térmicos para eliminar os compostos voláteis que têm odor desagradável, como eu falei para vocês, no processo de desodorização, e um processo de clareamento, e esse processo químico compromete a qualidade desses óleos. Já o azeite de oliva, o azeite, ele é obtido por uma prensagem a frio e não é necessário que esse óleo seja submetido a tratamentos térmicos posteriores. Então, o azeite de oliva, ele tem preservado os seus compostos insaturados sem que seja forçado o surgimento térmico de gorduras trans nesse processo. Então, é algo bastante
de alto valor nutricional. Com relação a castanhas, a gente sabe também que tem um preço excessivo, um valor que não permite que a gente faça um consumo em quantidades que talvez seriam importantes para garantir a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, mas a gente tem algumas opções que são talvez mais fáceis, né? Por exemplo, as sementes de girassol, né? Que tem um preço mais acessível e podem ser uma opção. Tá? Então, esses aqui são essenciais, devem ser garantidos para a dieta, não somos capazes de produzir. O EPA, DHA e o ômega 9, os mamíferos produzem, mas não em quantidades suficientes, então precisam também ser garantidos pela dieta ou por suplementação. Para que vocês entendam por que eu estou falando de suplementação, né, e por que eu lembrei da emoção Scott, isso porque, infelizmente, no Brasil, em função inclusive dos preços, o consumo de pescados ele não atende a essa demanda nutricional para o teor de ácidos graxos poliinsaturados que precisamos. Então, o consumo mundial de pescados, né, considerando aí outros países, chega a ser de 20,5 quilos per capita por ano. No Brasil, em função do preço e das dificuldades financeiras, né, e que muitos são submetidos, né, e que isso compromete a alimentação, esse valor é de apenas, em média, 10 quilos por pessoa. Né? E segundo a OMS, para garantir, então, essa quantidade dos poliinsaturados, pensando no consumo do óleo de peixe, né, esse consumo deveria chegar a 12 quilos por pessoa por ano. Então, considerando o baixo consumo, a suplementação não pode ser descartada, infelizmente, pensando na qualidade da dieta que nós temos, tá? Bem, agora, por que essa importância dos poliinsaturados e por que a gente faz esse destaque para esses ácidos graxos, né? Tem muita coisa para ser dita, mas em linhas gerais, os benefícios que são atribuídos, por exemplo, ao ômega 3. O ômega 3 está relacionado, então, à diminuição do colesterol, que é o colesterol que está relacionado com os acidentes cardiovasculares. Ainda, o ômega 3 está relacionado, então, com o controle dos triglicerídeos, ou triacilglicerol. A diminuição, né, do colesterol ruim, mas o ômega 3 também está relacionado com o colesterol bom e considerado um colesterol que vai diminuir a incidência de ataques cardiovasculares, e a discussão do colesterol é o que a gente vê na próxima aula. E está relacionado ao controle de muitas doenças, porque o ômega 3 está relacionado diretamente com a regulação do sistema imunológico. Então, dessa forma, o consumo de alimentos ricos em ômega 3 garante, então, que não ocorram, diminuem a incidência de acidentes cardiovasculares, como já venho dizendo, também reduz o surgimento de processos inflamatórios, processos de origem autoimune, assim como a hipertensão. Para falar para vocês de como a nossa dieta hoje não realmente supre essas demandas de ômega 3, é só pensar, e se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão poder ver como vem crescendo a incidência de doenças autoimunes entre a população. Não só em função da dieta, por vários outros fatores, mas a dieta sim tem que ser considerada. E aí entram processos como Parkinson, Alzheimer, processos que são de origem autoimune. Mas não só relacionado ao ômega 3, mas com outros poliinsaturados, como o DHA, como eu citei, né, que é um ácido graxo poliinsaturado, que nós também precisamos garantir com o consumo, por exemplo, dos peixes. Ele é essencial para o desenvolvimento, principalmente cerebral e retina dos recém-nascidos. E a deficiência também desse ácido graxo está relacionado com os processos que levam à depressão, o mal de Alzheimer, que é, como eu citei, um processo autoimune, em função da formação da retina, também está relacionado com a acuidade visual. Então, algumas pessoas que têm problemas visuais graves fazem tratamentos de suplementação de DHA e de ômega 3 e têm uma boa parcela da visão recuperada. E, além disso, os processos de atenção e hiperatividade podem estar relacionados também com esse problema dos ácidos graxos, da disponibilidade dos ácidos graxos para os processos metabólicos em função de uma dieta pobre nesses ácidos, tá? Os ácidos ômega 3, então, estão relacionados com processos de formação de outros poliinsaturados, que são importantes, que na presença das enzimas como a ciclooxigenase, vão levar à formação de compostos cíclicos, como os ecoisanoides e derivados, e as prostaglandinas, leucotrienos, compostos específicos que vão atuar como anti-inflamatórios. Então, numa dieta onde os níveis de ômega 3 estejam corretos, os compostos necessários para regular os processos inflamatórios serão produzidos em função de reações enzimáticas. Da mesma forma, a concentração correta de ômega 6, que é o ácido linoleico, deve ser garantido para a produção do ácido araquidônico, que é outro poliinsaturado. O ácido araquidônico, via as mesmas enzimas, vai levar também a classes parecidas de compostos, também prostaglandinas e leucotrienos, só que esses relacionados com processos pró-inflamatórios.
Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que uma inflamação é sempre um processo negativo. Mas não, o processo inflamatório é um processo de sinalização, é um processo de alerta. Então, um processo inflamatório, quando ele se inicia dentro de um tecido, ele está sinalizando que algo está acontecendo. Como, por exemplo, uma infecção bacteriana, fúngica. Então, é um processo de alerta. E esse processo de alerta, então, vai fazer com que o sistema imunológico seja ativado e uma resposta imunológica ocorra. Mas nós não queremos que um processo inflamatório seja descontrolado e persistente. Ele deve se iniciar e deve ser finalizado. Então, para que isso aconteça, deve haver um equilíbrio correto na concentração de ômega 6 e na concentração de ômega 3. Então, a concentração de ômega 3 mais elevada para evitar os processos anti-inflamatórios e uma concentração de ômega 6 menor para que os processos pró-inflamatórios aconteçam dentro do esperado metabolicamente, mas não incentivem a formação de novos processos inflamatórios que podem levar a outras doenças. Então, o ômega 3 está relacionado diretamente com o cérebro, né? Os ácidos graxos insaturados, eles podem proteger quanto a várias questões envolvendo os processos imunológicos autoimunes que vão atacar o cérebro. Então, eles estão relacionados com o desenvolvimento de demência. Então, existem vários estudos mostrando que pessoas mais velhas, principalmente com a suplementação de ômega 3 e do DHA, por exemplo, são pessoas que têm menor propensão ao desenvolvimento de demência. Então, níveis corretos de DHA no sangue vão levar a idosos mais saudáveis, né, pensando nos aspectos cognitivos, e promovem também uma melhoria em pacientes que já têm processos autoimunes instalados, como, por exemplo, o Alzheimer. Para que vocês entendam a importância desses ácidos poliinsaturados, por exemplo, 10% do peso seco do cérebro é de DHA, desse ácido graxo poliinsaturado. E a sua presença, então, cerebral garante o crescimento neuronal, porque as células, como eu falei para vocês lá no estado estacionário dinâmico, em muitos tecidos tem uma taxa de renovação muito grande, e essa taxa de renovação neuronal ela é intensa, e isso é garantido, então, pela presença desses ácidos graxos. Melhora a sinaptogênese. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu estudo muito e ainda vou mal nas avaliações, não vou bem nas avaliações que eu faço, apesar de estudar bastante. A dificuldade de aprendizado, ela pode estar relacionada diretamente à qualidade da alimentação. Então, pessoas com uma alimentação pouco variada e pobre em termos de qualidade de lipídios, uma pessoa que come arroz e batata frita, por exemplo, e carne, é uma pessoa que vai ter um índice baixo desses ácidos graxos poliinsaturados e, consequentemente, pode ter uma dificuldade de aprendizado, né? Porque esses ácidos graxos estão relacionados com a neurogênese, né? Essa taxa de renovação de neurônios e a qualidade das sinapses, e ainda atua como neuroprotetor. Então, a dieta é tão importante quanto estudar. Ainda estudos clínicos, existem vários, mas estudos clínicos feitos com o cérebro pós-morte, analisando a composição cerebral de pacientes depressivos pós-morte, mostra então que nestes pacientes a concentração de DHA estaria diminuída. Então, por isso, a associação entre o percentual de DHA no cérebro e a incidência de depressão e até mesmo de suicídio, para deixar bem claro para vocês a importância desses ácidos graxos, né? E esse estudo, então, envolveu a análise, né, do córtex óptofrontal de 42 pacientes. Nesse grupo foi feita a análise do cérebro pós-morte de pacientes normais e depressivos, sendo observada, então, uma taxa significativa de diminuição do DHA naqueles que são depressivos, e sendo que essa taxa ainda pode ser mais acentuada ainda nas mulheres, tá? Então, essa presença desses ácidos graxos tem essa relação muito importante que às vezes as pessoas ignoram. Ainda, esses ácidos graxos essenciais, como o ômega 3, eles são cruciais para o desenvolvimento neonatal, desde o período fetal até os 2 anos de idade, né? Então vai do desenvolvimento da gravidez até o período neonatal. E isso, como eu já falei, por conta do desenvolvimento da retina, então ligado aos processos da visão, e também por conta do desenvolvimento cerebral. E isso porque esses ácidos, como eu já mostrei para vocês no slide anterior, eles estão relacionados então com a composição cerebral, né, com componentes estruturais e também com a síntese das membranas celulares. Então, para as crianças, o DHA, esse ácido poliinsaturado, tem 2 fontes, né? Uma são as fórmulas que podem ser administradas aos recém-nascidos, e essas fórmulas, elas devem ser administradas e elas são ricas em poliinsaturados porque os recém-nascidos não apresentam a capacidade de elongação e dessaturação dos ácidos graxos. Ou seja, eu mostrei para vocês que os ácidos graxos importantes são de cadeias longas e os recém-nascidos ainda não conseguem realizar a síntese de ácidos graxos de cadeia longa e promover a dessaturação, né, ou seja, o surgimento de insaturações nessas cadeias. Então, é necessário o uso de fórmulas enriquecidas. Ou ainda,
né, de forma mais desejável, os poliinsaturados para os recém-nascidos têm como fonte o leite materno relacionado, então, com a disponibilidade de DHA em função da dieta da mãe. Obviamente, como eu falei, esses ácidos graxos, eles são semi-essenciais, nós não produzimos em quantidade adequada, precisam ser garantidos, né, na dieta. Então, uma mãe consegue transferir isso para o leite materno se tiver uma dieta adequada. Mas considerando, como eu falei para vocês, que muitas vezes, como a demanda está aumentada e a dieta às vezes pode não ser suficiente, então as grávidas têm a necessidade de suplementação com esse ácido graxo durante a gestação. E ainda, a disponibilidade desses ácidos poliinsaturados pode estar relacionado com a genética materna, que podem fazer com que a disponibilidade desse ácido graxo varie, né? Mas isso não comprometendo a qualidade do leite de forma alguma, é só colocando a questão da disponibilidade do DHA, o monitoramento disso e realmente a necessidade de suplementação, se assim for necessário. E aí, por fim, eu queria voltar e fechar o que foi levantado na última aula, que é a polêmica do óleo de coco, né? Como eu falei bastante dos óleos de origem vegetal, que são poliinsaturados, são os óleos, com destaque ao azeite, que é o óleo de oliva, que é rico em poliinsaturados, e os óleos poliinsaturados com provenientes de castanhas e oleaginosas, né, que são fonte desses ácidos importantes e essenciais para a saúde. Mas, recentemente, a gente percebe, então, que em função dessa questão da industrialização dos óleos vegetais, com os processos térmicos, né, de temperatura elevada, o óleo de soja, de milho, de canola, que foram tão importantes como fontes de ácidos graxos insaturados, hoje, pelos processos que eles passam, já passam a ser considerados como óleos que são ruins para a nossa saúde. E aí a gente viu crescendo bastante o consumo de algumas gorduras, e portanto de origem animal, como a banha, voltando a ser bastante utilizada, né, a gordura de porco, de modo geral, sendo bastante utilizada por algumas pessoas, até com o discurso de retomada de uma dieta mais próxima daquela dieta que era utilizada antigamente mesmo. E a gente vê até alguns nomes da moda como dieta paleolítica, né, falando do consumo de alimentos com o menor grau de processamento possível. E nessa onda, também a gente viu crescendo o consumo do óleo de coco, algumas pessoas substituindo os óleos vegetais e cozinhando com o óleo de coco. E aí, como eu disse, apesar de ser um óleo de origem vegetal, o óleo de coco, ele é bastante rico em ácidos graxos saturados. Tanto é verdade que a gente, não sei se vocês consomem, mas se a gente tem uma temperatura ambiente um pouco mais fria, o óleo de coco ele se solidifica. Quando a gente vai comprar, ele tem uma textura cerosa, né? Que derrete fácil, porque o ponto de fusão é muito baixo, mas dependendo da temperatura ambiente ele se solidifica, ou seja, semelhante a uma gordura de porco, que após a gente preparar um bife, por exemplo, quando a temperatura diminui, a gente percebe a solidificação daquela gordura. E isso vem crescendo com a expectativa de que o óleo poderia contribuir para o emagrecimento, então é bastante utilizado em dietas e até mesmo por questões nutricionais. Mas na prática não existem evidências científicas para comprovar que o consumo desse óleo iria contribuir para o emagrecimento. E aí, com relação ao emagrecimento, gente, a questão é energética. Qualquer óleo, qualquer composto lipídico, de natureza lipídica, vai, quando metabolizado, liberar uma grande quantidade de energia. Então, para que a gente tenha essa questão do emagrecimento, deve ser pensado a quantidade, né, o consumo dos lipídios. Então, os lipídios não devem ser banidos da dieta, mas devem ser consumidos com moderação para garantir as moléculas que são importantes, como a gente já discutiu, mas sem comprometer essa questão calórica. E ainda, existe uma polêmica muito grande, que é a polêmica da questão dos ácidos graxos saturados. Hoje, o que está muito claro, como a gente discutiu na última aula, é que os acidentes cardiovasculares, que antigamente pensavam-se estar relacionados aos ácidos graxos saturados, hoje, vários estudos apontam que não dá para afirmar que ácidos graxos saturados causam problemas acidentes cardiovasculares, mas dá para afirmar com toda clareza que os ácidos graxos trans causam acidentes cardiovasculares. Então, os trans hoje são um grande problema. E por isso, muitas pessoas passaram a voltar a esse consumo dos ácidos graxos saturados. Mas essas pesquisas são ainda recentes em relação aos saturados e esse consumo de alto grau de gorduras saturadas, ele precisa estar associado a uma intensa atividade física. Então, deve ser pensado com muito cuidado esse consumo de gordura de origem animal. Esse exemplo que eu dei, as pessoas que cozinhavam com banho, são pessoas que tinham uma atividade física intensa, pessoas que trabalhavam na roça, que tinham uma alimentação que também não era voltada para alimentos ultraprocessados, que é muito diferente do perfil que a gente tem hoje, que são pessoas que têm uma atividade física muito restrita e que se alimentam de alimentos industrializados, ultraprocessados, infelizmente. Além disso, esse alto teor de gorduras saturadas, que
né? Ainda não podemos descartar que elas estariam envolvidas com processos de acidentes cardiovasculares, mas esses compostos apresentam a propriedade pró-inflamatória. Então, de fato, elas podem contribuir para processos inflamatórios e fazer com que várias doenças possam ser desencadeadas. Então, o consumo de óleo de coco deve ser com moderação. Então, como eu falei, esses ácidos graxos insaturados têm efeito cardiovascular protetor e, portanto, a dieta, a manutenção dos índices adequados vão evitar, por exemplo, vão diminuir, né, a probabilidade de morte súbita, arritmias cardíacas e arteriosclerose. Ainda, por ter propriedades anti-inflamatórias, a ingestão correta estaria relacionada à menor incidência de câncer, né? A menor incidência de câncer tem a ver, então, com aquela relação que nós discutimos, a um consumo maior de ômega 3 e ao consumo adequado de ômega 6, para controlar a disponibilidade de anti-inflamatórios e de pró-inflamatórios, porque o excesso de pró-inflamatórios pode desencadear o desenvolvimento de câncer. A presença de compostos pró-inflamatórios, ou seja, que favorecem o surgimento de processos inflamatórios, está diretamente relacionado ao surgimento de câncer. E isso, a disponibilidade de processos pró-inflamatórios está relacionado com a nossa dieta, já falei um pouco disso para vocês, e está relacionado com várias questões. A qualidade dos lipídios que nós consumimos, até mesmo, por exemplo, a quantidade de carne que é consumida, né? O excesso de carne também está relacionado ao aumento de pró-inflamatórios e também com o surgimento de câncer.